Guarujá, vamos falar do Guarujá, vamos falar primeiro da Cracolândia, que a gente teve um especial semana passada, e uma das coisas que o pessoal tá falando é de ter câmera de reconhecimento facial, né? De você Sim. catalogar o pessoal, saber quem é procurado, quem não é. Boa. Qual é o problema? E uma coisa que eu não sabia é que tá surgindo Cracolândia em tudo quanto é cidade do interior. Tem mini Cracolândias pelo Brasil. Não, e eu aí achei que era uma coisa de capital só. Não, e aí os caras acham que o pessoal tá saindo daqui do centro e tá indo lá 400 km de São Paulo. Isso não é verdade. Não, o que acontece é o seguinte. Enquanto essa postura de descriminalizar o uso da droga, tratar o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade, enquanto isso for adotado no Brasil e nós não tivermos uma postura dura punindo o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça, isso pode ser uma realidade que vai proliferar em todo o Brasil. Essa é a decisão que a população tem que tomar e pressionar as autoridades do judiciário, do Ministério Público, das forças policiais. Podem ter certeza que as forças policiais estão junto com a população nessa. Os políticos, em especial do Congresso Nacional, deputados e senadores, para endurecer a legislação, para evitar que novas cracolândias se proliferem em todo o Brasil. E aí, a questão da Cracolândia, o que nós estamos fazendo? Primeiro tem que encarar a Cracolândia como ela é. É um problema de saúde pública antes de mais nada. E só vai resolver se houver um trabalho interagências. Segurança pública, saúde, assistência social. Da parte da segurança pública, a gente está colocando uma energia que nunca foi colocada. Você falou um ponto importante. De qualificar, saber quem são essas pessoas. O reconhecimento facial é importante? Vai nos ajudar muito? Vai. Banco de dados. Mas eu já estou fazendo isso sem reconhecimento facial. Como? Isso aqui é a primeira vez que está sendo falado em público, tá? Ninguém sabe disso, só o governador do estado de São Paulo, porque nós apresentamos na semana passada para ele. Que, aliás, posso falar? Tarcísio, seguinte. Você esteve aqui no meu programa e ele fez uma promessa pra gente que ele ganhasse a eleição, ele voltaria aqui. Será que se eu ligar ele atende aqui? Então, liga pra ele, vamos cobrar ele ao vivo. Ele falou isso, marcou com a gente, desmarcou, claro que devia ter... Não tô falando que ele inventou algum compromisso. Ele é o governador, ele tem pro compromisso. Mas, Tarcísio, tá devendo vir aqui, ele prometeu pra nós. Falou, inclusive, que seria o primeiro podcast que ele voltava. Exatamente. Já não cumpriu essa promessa. Mas eu confio... Depois fala com ele, hein? Pode deixar. Derrite. Vou levar o recado pro governador. Mas tá trabalhando muito pela nossa população e eu tenho orgulho imenso, tá? Eu não sou de ficar fazendo média com ninguém, mas... Como você conheceu, como você aproximou? Eu era deputado federal, aliás, eu sou deputado, eu te falei, né? Fui reeleito fui eleito em 2018, reeleito em 22. Por qual partido? Fui eleito a primeira vez pelo Progressistas, o PP. Aí eu migrei na janela para o Partido Liberal porque o Progressistas aqui em São Paulo, em 2022, decidiu apoiar o candidato, o então governador Rodrigo Garcia, e eu estava fazendo parte do núcleo ali da campanha do governador Tarcísio, do candidato Tarcísio. Eu falei, não dá para ficar num partido que está apoiando, com todo respeito ao PSDB, que massacrou a polícia por tantos anos. Eu fui na janela e tenho uma vinculação com o presidente Bolsonaro, tinha na época como vice-líder do governo. Eu falei, eu vou pro Partido Liberal, que vai ser base de apoio do governador Tarcísio. E não sabia se o Tarcísio ia sair pelo PL, pelos Republicanos. E aí na janela eu migrei, né, filiei no PL e fui reeleito pelo Partido Liberal. Eu fui eleito com 119.034 votos e reeleito com 239.772. Fui o 10º mais votado, se eu não me engano, do estado de São Paulo, o 22º do Brasil, em número absoluto de votos. Como esse vínculo com o governador? Ele era ministro da infraestrutura e eu era deputado federal, vice-líder do governo. Ele veio aqui como... Ele contou todo esse trabalho como ministro, né? Fantástico, os resultados apresentados. Atraiu investimento externo, promoveu um novo marco das ferrovias, marco da cabotagem. Um trabalho irreprochável aí do governador como gestor aí no Ministério da Infraestrutura. E eu cuidava de algumas pautas do Ministério da Infraestrutura na Câmara. Quando o ministro queria que algum projeto de lei fosse aprovado, essa é uma das funções do vice-líder, trabalhar nos bastidores, proporcionando um ambiente favorável para a aprovação dos projetos. E aí nós os conhecemos, eu passei a admirar o trabalho dele, surgiu ali uma amizade, mas é mais profissional do que pessoal. E aí, em determinado momento, no começo de 2022, que era o ano da reeleição, eu fui um dos primeiros a chegar para o governador e falar, ministro, o senhor já pensou em... Pro ministro? Ministro Tarcísio. E você que deu toque? Não só eu, alguns amigos próximos ali. Perceberam que falei, era uma... Ministro, São Paulo vai ter uma lacuna, porque o Alckmin estava se juntando ali com... Enfim.
o estado que ficou na mão do PSD muito tempo. O Alckmin saindo da jogada, candidato o governador que seria candidato à reeleição, a gente sabia que não ia subir nas pesquisas, porque não era tão conhecido, existiria e aí o Haddad candidato aqui. A minha primeira preocupação como paulista é deixar o PT, que nunca ganhou aqui no estado, ganhar. E aí, o segundo ponto é ter alguém em condições de realmente vencer as eleições. E o ministro Tarcísio, na época, reunia as condições que eu entendo que o povo paulista gosta. Resultado, o cara que teve muito resultado como ministro, muita entrega. E eu falei, esse cara como governador de São Paulo, acho que vai entrar pra história, porque ele não vai se envolver em polêmica, vai fazer o que tem que ser feito, vai pra cima, vai montar um time técnico, então, que foi o que ele fez. Você foi um dos caras que incentivou ele, falou... Sem dúvida. E aí pergunta pra ele na próxima vez que ele vier. Sim, vou falar. Foi num almoço no domingo lá em Brasília, eu falei, ele falou, e ele já estava sendo sondado para ser candidato ao Senado em alguns estados, porque ele fez muito, por exemplo, Ferrovia Norte-Sul, que ligou os estados, maiores produtores agrícolas do país ao Porto de Santos, para o escoamento. Então esses estados, em especial o pessoal do agro, queria ele como um senador, para ser mais um defendendo lá a bandeira do agro, enfim. E aí eu consegui, aí no primeiro momento ele ficou meio assim, daí o convite do presidente Bolsonaro para que ele saísse candidato ao governo do estado, para que tivesse alguém também aqui para falar o nome do Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Quando eu vi os nomes candidatos, até comentei aqui, né, Olênio, eu imaginei que ele ia ganhar mesmo pelo que estava encaminhando quando ele veio aqui. Eu falei, eu acho que vai dar. Para presidente estava bem, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas para governo estava, acho que mais fácil de adivinhar. Mas eu acabei interrompendo, Derrite, que você ia falar pela primeira vez alguma coisa aqui de ação. Na Cracolândia. Exato. Nós apresentamos para o governador na semana passada o que nós estamos fazendo. Primeiro, a integração é fundamental para que melhore a segurança pública. Entre as polícias? Sempre existiu uma rixa. É mesmo? Se vier alguém aqui falar que é mentira, é politicamente correto. Sempre houve uma rixa entre a polícia militar e a polícia civil. Por quê? Porque o ciclo de polícia no Brasil, ele é diferente. A polícia militar faz a parte ostensiva e a polícia civil a parte judiciária. Investigação e a decretação da prisão, ratificação da prisão que é feita pelos policiais do patrulhamento ostensivo. Então sempre existiu uma certa queda de braço entre as instituições. Hoje eu vejo, e não é demagogia, você tem que perguntar para os policiais. Tá. É claro que tudo isso que eu estou falando é processo de evolução e vai evoluir muito ainda. A gente sabe que ainda não está no ideal. Mas hoje existe uma real integração. Quando eu fui convidado a ser secretário, em que pese eu já ser deputado e tal, o pessoal da Polícia Civil falou, mas o cara veio da PM. Qual foi a primeira iniciativa que eu fiz? O então delegado-geral, doutor Oswaldo Nico Gonçalves, que é uma figura espetacular, um grande amigo, eu convidei o Nico para compor comigo para ser o meu secretário adjunto, secretário executivo, como é chamado. Para quê? Para mostrar primeiro para a Polícia Civil, falar, gente, o doutor Nico tá aqui, é o delegado-geral, e vai estar junto com a gente. Não é que a PM que vai ter protagonismo. Aqui o nosso foco é população, o que é melhor para a população. Trouxe o Nico, fizemos uma composição, indiquei para o governador, ele nomeou, que ele me deu carta branca. Tanto um comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio, que é um baita de um cara, operacional, trabalhou 15 anos na rota, o mesmo perfil que o meu, quanto o delegado-geral, o doutor Arthur Dião, um cara espetacular, sugiro trazê-los um dia, doutor Arthur Dião, o delegado-geral. Tá. Um baita cara. O Nico tava para vir aqui, né? Vamos forçar o Nico, mas traz o Arthur também, traz o Cássio, os caras são feras. Aí, o doutor Arthur, que trabalhou a maior parte da vida dele no Garra, no GER, piloto de helicóptero formado na PM, anti-sequestro, muitos anos da divisão de sequestro. Esse perfil operacional integrado fez com que esse trabalho na Cracolândia, que é onde eu vou chegar, a gente está fazendo um processo de requalificação. O fluxo, como é chamado, aquele grupo de pessoas, de usuários de drogas, sempre foi identificado por número. Tem X pessoas, mas ninguém nunca soube. Quem contou? E outra, você não pode tratar as pessoas, os caras que estão lá, como número. Eu quero saber exatamente quem é aquela pessoa. Seu nome é Rodrigo, o primeiro nome? Rogério Vilela. Eu quero saber se esse cara que está aqui é o Rogério Vilela. Como eu vou saber? Qualificando. Nunca ninguém fez isso. E nós estamos num processo de requalificação. Hoje já tenho uma lista com 800 nomes, eu sei quem é. Isso me dá a tranquilidade de chegar aqui no microfone e falar que 53% possuem antecedentes criminais. E aquelas lendas que na Cracolândia tem um cara que é médico, engenheiro, não tem nenhum. É mentira.
Não tem nenhum. E nesse processo de requalificação, também me aponta que mais de 1/3 tem algum tipo de medida cautelar. O que é medida cautelar? É o cara que está, de repente, cumprindo pena em regime aberto e não poderia estar a partir das 8 horas da noite na rua. E o cara tá. Isso está proporcionando para a gente oficial Poder Judiciário dizendo, olha, esse cara aqui não está cumprindo as medidas cautelares que vocês do Poder Judiciário impuseram a ele. Sabe que já aconteceu pela primeira vez na história? A prisão preventiva de um indivíduo que não estava cumprindo a medida cautelar. Então nós estamos pensando fora da caixa para resolver o problema de segurança pública que faz parte de um grande problema chamado Cracolândia. Então a Cracolândia está tendo uma energia da segurança pública como nunca houve. E o processo de requalificação tem pessoas que são do interior, tem pessoas que a gente acionou a família que estava constando como desaparecido, só que a gente está trabalhando de forma silenciosa nesse processo de requalificação. Agora, são 340 e poucos indivíduos, que dá mais de 1/3, que estão descumprindo algum tipo de medida cautelar. E nosso acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, que vai ser assinado em setembro, vai permitir que o policial pegue o tablet ou um celular, preencha um formulário e avise diretamente o Poder Judiciário que aquele indivíduo chamado Rodrigo Vilela... Rogério. Desculpa, Rogério, não sei porque eu tô chamando você de Rodrigo, todo cara. Mundo, né? Todo mundo confunde com o Rodrigo. É incrível, eu devia chamar Rodrigo, cara. Vou lembrar do o médico brother, meu Rogério Padovô, vou te chamar de Rogério. O Rogério Vilela está descumprindo medida cautelar, o policial notifica direto o Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário pode regredir ele de regime. O que significa isso? Sai do aberto para o semiaberto, eu vou aos poucos esvaziando a Cracolândia. Como nós temos esvaziado os traficantes. Já estão fazendo Mas isso. Muito. De janeiro até aqui, olha o que nós já fizemos. Prendemos mais de 1.400 criminosos na Cracolândia. Peraí, quantas pessoas tem lá na Cracolândia? Mas não do fluxo. São 1.400. Às vezes o cara roubou, às vezes o cara furtou. A maior parte é traficante. Mais de 600 traficantes presos na Cracolândia. Isso representa, para não ficar no vazio, para ter um grau de comparação, isso representa um aumento de mais de 63% de prisões na região da Cracolândia. Se a gente falar de apreensão de droga, um aumento de 133% de número de drogas apreendidas. Ontem, nós apreendemos 450 quilos de cocaína pura que iria para a Cracolândia. O segundo DP, mas é droga que iria para a Cracolândia. Prendemos o maior abastecedor de drogas da Cracolândia, indivíduo pertencente ao PCC. O nome dele é Mardel, é o apelido Barra Funda. Eu falo o nome aqui porque eu já falei em outras entrevistas. Entendi. Então, e uma série de operações, a Operação Impacto da Polícia Militar e a Operação Resgate da Polícia Civil. O que isso significa? Nós priorizamos a região da Cracolândia. Polícia Militar, um aumento de 120 policiais militares no centro. Se você for, Vilela, lá na Praça da Sé, você vai ver outra Praça da Sé. Hoje nós retomamos aquele local. Cara, lá era um local que tinha usuário de droga, roubo, tráfico, feira do rolo. Não tem mais. Por quê? Dominamos o território. E a palavra é essa mesmo, domínio do território, que é uma operação militar. Viatura não sai mais de lá e proporcionamos um ambiente mais seguro. Cracolândia, 120 policiais a mais em jornada extraordinária, ou seja, o policial que estaria de folga, a gente contrata ele num chamado DGEM, ou a prefeitura em parceria contrata pela atividade delegada, ele vai realizar esse reforço. E a Polícia Civil, além da seccional centro, nós temos o 3º e o 77º Distrito Policial, nós temos outras seccionais de outras áreas apoiando, mais o DENARC. Então tem um efetivo policial 3, 4 vezes maior o que deveria ter lá. E várias fases estão sendo deflagradas as operações. Com investigação robusta, com filmagem de quem são os criminosos, identificação, trabalho de inteligência acontecendo. Por quê? Porque a segurança pública está comprometida em prender traficantes. Para nós interessa separar quem é traficante de quem é usuário, de quem é morador de rua. O meu foco, traficante de droga. E o que eu faço? Prendo. Aí, mas... Uma repórter me pergunta, você não acha que está enxugando gelo? Eu falei, se eu partir desse pressuposto, eu vou fazer o quê então? Vou abandonar a missão? E aí a gente espera que com as ações integradas da prefeitura, outros órgãos do estado, como saúde e assistência social... A parte de saúde tem que trabalhar junto, senão não adianta, né? É isso. Agora, o que acontece, velho, que é diferente? O policial, ele é um cara que é mais dinâmico. Não sei se você está por dentro disso, mas me falaram que a capacidade é pequena para internar esse pessoal. É 30 e poucos... Eu tô 100% por dentro. Você está por dentro então? Que as pessoas falam que o problema é a internação compulsória. É mesmo. Sem a autorização de... familiares?
nem familiares de condução coercitiva, que é a internação compulsória, a gente não vai conseguir resolver o problema. Agora, antes de partir para esse lado, eu tenho que ter o leito disponível, entendeu? E a polícia sempre, e a segurança pública sempre responde mais rápido. Porque os caras são preparados para crise. Tô falando de policiais militares e policiais civis, estão acostumados a combater o crime. Então, quando eu virei a chave e falei, vamos combater a Cracolândia, as outras áreas não conseguiram acompanhar o ritmo, porque o nosso ritmo é mais acelerado mesmo. Agora sim, eu vou continuar prendendo o traficante, eu vou continuar combatendo o crime, asfixiando financeiramente o crime organizado, em especial na Cracolândia, e buscando medidas ali que nunca foram realizadas em termos de gestão, como essa de avisar o judiciário de quem está descumprindo medida cautelar imposta por eles, para que a gente vá esvaziando. E o pressuposto, acho que o pilar base disso é conhecer os caras pelo nome, quem são, esse processo de requalificação, e aí lá na frente a câmera de reconhecimento, a câmera com reconhecimento facial vai ajudar bastante.